Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Esse vídeo é um vídeo muito importante que eu tô gravando hoje. Tive aí alguns impedimentos para gravar ele, já tentei gravar semana passada, mas realmente a luta é grande para compartilhar esse tema que é tão relevante, tão delicado. Hoje eu vou falar sobre a depressão. Eu vou contar um pouquinho do meu processo no passado com a depressão e também quero trazer alguma luz, desmistificar, né, um pouco sobre a depressão, e a minha oração é para que eu possa ser um canal de esperança, ser um norte, uma luz, caso você esteja vivendo esse momento difícil ou alguma pessoa conhecida. Mas eu quero te pedir que antes de começar o vídeo, que você se inscreva no canal, que você ative as notificações para estar por dentro de tudo que eu posto e também que você curta esse vídeo, porque isso é muito importante para que o YouTube encaminhe para mais pessoas que estão passando por isso, tá bom? Bom, pessoal, antes também de tudo eu quero dizer que provavelmente vocês vão ouvir ali alguns barulhos de fundo dos vizinhos, são coisas que não tem como controlar, mas se esperar pela circunstância mais perfeita, a gente nunca faz nada e esse vídeo nunca vai ser gravado. Então hoje é o dia, esse é o momento e vamos lá. Bom, gente, primeiro de tudo eu quero ler para vocês uma definição que eu encontrei aqui num site sobre a depressão para trazer um pouco de clareza, né, sobre os sintomas. Então, alguns sintomas da depressão: humor triste, ansioso ou vazio persistente, sentimentos de desesperança, luto ou pessimismo, irritabilidade, sentimentos de culpa, inutilidade ou desamparo, perda de interesse ou prazer pela vida, hobbies e atividades, diminuição da energia ou fadiga, mover ou falar mais devagar, sentir-se inquieto ou ter problemas para ficar sentado, dificuldade de concentração, dificuldades para dormir, perda ou aumento do apetite, pensamentos de morte ou suicídio, dores de cabeça, cólicas ou problemas digestivos sem uma causa física clara, né? E que não se aliviam mesmo com o tratamento. Bom, gente, a minha história com a depressão, ela é muito longa, é muito marcada por altos e baixos, ela até, inclusive, é muito complexa, eu diria, mas para resumir, né, dando assim um panorama geral mais resumido, eu comecei a apresentar os primeiros sintomas quando eu tinha apenas 10 anos. E eu tranquei isso a 7 chaves para mim. Na época não me abri com os meus pais, não contei para ninguém. E eu tinha pensamentos e sentimentos que eu sabia que não eram normais e que alguma coisa muito ruim estava acontecendo comigo. Só que aí eu melhorei e quando eu tive 16 anos, quando eu tinha 16 anos, foi que realmente se manifestou a depressão de uma forma mais evidente, mais forte, e as crises começaram a ficar mais longas. E dali em diante, até 20 e poucos anos, foi direto altos e baixos. E a depressão, os meus períodos depressivos, eles sempre foram marcados com ansiedade associada. Então, assim, a ansiedade, ela sempre fez parte da minha vida. Desde a minha primeira infância, eu me lembro de ser uma criança extremamente ansiosa, que tinha insônia, e eu não tinha uma referência, né, do que era normal, então eu por muito tempo achei que aquilo era normal, viver daquele jeito. Mas depois de muitos anos me conhecendo, e a terapia foi indispensável no meu autoconhecimento,
eu entendi que aquilo não era normal, né? Você ter insônia e tá sempre preocupado com amanhã, sempre pensando no que você vai fazer depois, nunca vivendo o momento presente e todos os sintomas, tanto físicos como emocionais, que eu sempre tive. Então, isso foram anos, né, até que se fechasse um diagnóstico, até que eu me entendesse e percebesse que isso sempre fez parte da minha vida de alguma forma. Tem um episódio da minha vida com a depressão e a ansiedade que eu gostaria de enfatizar nesse vídeo, porque eu acredito que quem me ouvir pode se identificar de alguma forma, e assim também eu vou contar para vocês o que me ajudou a sair daquele processo, como foi meu processo e as ferramentas que Deus me deu para sair daquela situação. Então esse vídeo sim, ele é para te dar um norte e uma esperança e para te dizer que eu saí da depressão e que é possível sim você sair também. E pela fé eu declaro que você vai sair também. Em setembro de 2015, eu me lembro que eu tive um episódio de cólica renal e eu expeli ali uma pedra, né? Senti aquelas dores horríveis que todo mundo sabe que num episódio de cólica renal você sente. Eu lembro que naquela semana ou na semana seguinte, foi por esses dias ali, eu tinha ido no mercado fazer compras à noite com meu marido e quando eu pisei os pés dentro de casa, eu comecei a sentir uma sensação horrível. Horrível como eu nunca tinha sentido antes na minha vida. Por falta de conhecimento, eu espiritualizei a situação e eu achei que eu tivesse sentindo uma opressão maligna. Eu era do ministério de intercessão da igreja, né? Então eu era muito ligada sempre nessa questão do mundo espiritual e da batalha espiritual, né? Que é você estar ali sendo linha de frente, cobrindo a igreja, orando por pessoas. E até os livros que eu lia muito na época eram muito voltados para esse tema. Então, na minha cabeça, eu estava ali passando por algum levante, alguma opressão, algo nesse sentido. E eu lembro que foi tão horrível, mas tão horrível, a angústia que eu senti, o aperto no peito, o aperto na garganta, uma sensação de peso, de sufoco. Que eu falei pro meu marido, era cedo ainda, tipo assim, 9 e pouco da noite, eu falei, olha, eu já vou deitar porque eu não tô bem. E na minha cabeça era assim, eu ia dormir daquele jeito e no outro dia eu ia acordar bem e pronto, foi uma coisa pontual e eu não ia acordar normal. Só que não foi o que aconteceu, né? Eu primeiro que eu nem sei se eu consegui dormir aquela noite, mesmo orando, repreendendo, nada daquilo passou. E com o passar dos dias aquilo foi se intensificando. Eu demorei 7 meses para processar, para entender o que eu estava passando, porque muitas vezes a pessoa que ela é vítima da depressão ou da síndrome do pânico, do que for, de qualquer doença emocional, ela às vezes não consegue se enxergar, sabe? Ela não consegue ter uma noção do que está acontecendo realmente. E eu tava ali dentro daquela bolha e sofrendo muito. Eu não falo assim para me vitimizar, né? É uma situação que eu já superei, que graças a Deus ficou no meu passado, mas que realmente faz parte da minha história e foi muito, muito difícil. Foi, sem sombra de dúvidas, o pior deserto da minha vida. E foi um tempo onde eu me apeguei a Deus com todas as forças que me restavam, porque eu não tinha mais nada.
Foi um deserto assim de sequidão mesmo, sabe? Eu precisei sair do ministério porque uma coisa importante, um soldado que está ferido, ele não pode continuar na batalha, né? Não pode continuar sangrando. E como eu era da intercessão, eu saí do ministério, eu não tinha um emprego, eu me isolei completamente porque chegou num ponto que as crises ficaram tão fortes que eu não conseguia mais sair de casa. Eu, mesmo assim, me esforçava, ia me arrastando para a igreja, mas era só isso, era só a igreja e mais nenhum lugar. E eu fui tendo crises de pânico, uma crise atrás da outra, eu cheguei a ter 4 crises de pânico por dia, então o meu quadro era depressivo com síndrome do pânico e uma coisa também acabava levando a outra, né? Como eu estava ali sofrendo muito com a síndrome do pânico, eu entrei também num estado depressivo e eu não conseguia sair daquela situação. Por mais que eu orasse, eu podia passar o dia repreendendo aquilo e eu não melhorava. Pelo contrário, a depressão é uma doença que, se você não trata, ela só vai piorando, só vai piorando, piorando, piorando. E, sabe, isso fez toda a diferença eu ter passado por isso para entender o que é a doença depressão. Na igreja, infelizmente, uma falha muito grande, inclusive de lideranças, é espiritualizar muito as doenças emocionais. E isso é um problema que traz ainda mais peso e mais culpa sobre quem já está doente, porque no meu caso, por exemplo, claro, a gente sempre tem as nossas falhas, mas assim, eu não estava numa prática de pecado. Eu estava ali esquadrinhando, sondando meu coração todo dia, desesperada, vendo se existia alguma legalidade, alguma brecha, e não era o caso. E tudo que eu fazia era orar, jejuar e ler, declarar a palavra dia e noite, mesmo sem forças, mesmo que fosse gemendo, mas sabe, eu clamava a Deus para me tirar daquela situação. E a verdade é que Deus não me curou de modo sobrenatural. Deus não me curou apenas através da oração. E eu não tô aqui querendo dizer que a oração não tem poder, muito pelo contrário, eu acredito sim no poder da oração e eu acredito inclusive que em algumas situações Deus pode sim operar um milagre e curar uma pessoa sem ela precisar buscar ajuda profissional, mas não foi o meu caso. E talvez você que me ouve, né, seja uma pessoa que tem mais resistência a buscar ajuda médica, mas eu tenho até um respaldo bíblico para isso, uma palavra que Deus me deu que foi rema para eu entender que não era mais para eu ficar esperando cair do céu, porque eu precisava ir atrás de ajuda, eu precisava ir atrás de socorro e essas ferramentas, né, elas estavam disponíveis para mim, mas eu não estava fazendo a minha parte de procurar. E eu lembro de um dia que eu e o meu marido, a gente estava orando, ele estava orando por mim, na verdade, e daí isso já foi assim, no final do meu processo, né, desses 7 meses, e eu lembro que ele falou assim para Deus: Deus, se o Senhor quiser usar os médicos na vida da Priscila, então amém, né, a gente se submete a isso, para que se faça a tua vontade. E daí Deus colocou claramente uma palavra no meu coração que eu vou ler aqui. A Bíblia diz lá em Isaías 38 que o rei Ezequias estava doente e ele iria morrer dessa doença. Só que ele clamou a Deus e se humilhou para que Deus o curasse. Deus teve misericórdia dele
e enviou o profeta Isaías para declarar que Deus havia acrescentado 15 anos à sua vida. E daí a palavra específica que veio assim de uma maneira muito clara no meu coração, está lá no verso 21. Isaías dissera: apliquem um emplastro de figos no furúnculo e ele se recuperará. Então, trazendo aqui um significado disso para vocês, o interessante dessa passagem é que se Deus havia acrescentado 15 anos de vida na vida desse rei e tinha mandado um profeta, né, que não era qualquer profeta, era Isaías, Deus não poderia ter curado ele de modo sobrenatural? Poderia, mas Deus escolheu usar um meio terreno, uma medicação, para curar o rei Ezequias, né? Seria um emplastro de figo nesse furúnculo que era essa enfermidade que estava causando a morte dele, né? Então, gente, o que eu posso dizer para vocês é que esse vídeo, mais do que tudo, ele é para desespiritualizar a depressão e para encorajar você que está passando por isso a buscar ajuda profissional, porque foi o que eu fiz a partir do momento que eu entendi o que eu tinha e que eu aceitei que eu não podia mais ficar me auto-enganando, que aquilo ia se resolver sozinho e empurrando com a barriga, sabe, sem buscar recurso, sem buscar ajuda. Então eu comecei a fazer terapia com uma excelente psicóloga. O tipo de terapia que eu fiz na época foi a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Foi a abordagem de terapia que eu mais me identifiquei até hoje. Eu já havia feito outros tipos e essa foi a única que me ajudou, né? Essa é a minha experiência. E eu também fui num psiquiatra que inclusive é cristão, que ele era da minha igreja na época lá em São Paulo, quando eu morava lá. E eu sou muito grata a Deus por esses dois profissionais, porque eles me ajudaram demais. Sabe, quando as pessoas ouvem falar em antidepressivo, estabilizador de humor, ansiolítico, elas têm muito preconceito e resistência, porque acha que vai às vezes precisar tomar pelo resto da vida. E sabe, nem sempre, porque entenda, a depressão e a ansiedade, elas podem ser controladas pela medicação, inclusive elas podem estabilizar o paciente num ponto que ele acredite que ele está curado, que vida normal, já posso tirar o remédio, mas não se engane. A depressão, ela tem muitas vezes uma causa ali emocional, né? Ela tem fatores externos e internos da pessoa que precisam ser tratados e ali a importância da terapia. Então a medicação, ela vai te dar um suporte muito grande para você realmente conseguir fazer ali um tratamento psicológico e ir a fundo naquelas questões que podem até ser desconfortáveis de mexer e de tratar, mas que é necessário para que você fique livre, para que você não precise mais lidar com essa doença. E assim, eu sei que existem muitas pessoas dentro da igreja que acusam, que julgam quem tem depressão, quem sofre de transtornos psiquiátricos, dizendo que a pessoa não tem fé, que ela não tem Deus, porque se ela tivesse fé o suficiente, ela não ia precisar de remédio, ela não ia estar passando por isso. É uma coisa assim que me deixa indignada é ver o quanto tem pessoas que demonizam, que espiritualizam a depressão. E assim, uma coisa precisa ficar muito claro, assim como o nosso corpo adoece, assim como a gente sente dor de cabeça, sente enjoo, dor de estômago e problema de coração,
Assim como um diabético precisa se tratar com uma insulina, a nossa alma também adoece. A nossa alma também pode ficar doente por vários motivos, por vários fatores e situações. E sabe, eu costumo dizer que a depressão, ela não é uma coisa só, ela não é só física ou só emocional ou só espiritual. Ela se torna uma mescla dessas três coisas, porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa tem um fator emocional que pode levar ela àquele quadro, mas começam a se desencadear sintomas físicos também. E o inimigo, o que ele faz? Ele é covarde, então ele pega o teu momento de maior fraqueza, ele pega a tua vulnerabilidade, ele vê quando você tá bem fraco, para lançar o que? Pensamentos pessimistas, pensamentos autodepreciativos, pensamentos de derrota, de fracasso. Ele começa a trazer culpa, peso e pensamentos contra a autoestima da pessoa e pensamentos suicidas, né? Com certeza é o inimigo que tenta a pessoa a tirar a própria vida, né, a se automutilar e coisas tão fortes, né, que muitas vezes acontecem dentro de um quadro severo de depressão. Então ela não é uma só coisa, ela se torna uma mescla, né, dessas coisas. E para uma pessoa sair de um quadro depressivo, de um quadro de ansiedade, de síndrome do pânico, a terapia, a ajuda profissional é indispensável. Sabe, a oração, o relacionamento com Deus também é indispensável. Na verdade, você vai ter que fazer uso de ferramentas nos três campos. Você vai ter que, por exemplo, na área física, é muito importante você praticar um exercício físico, nem que seja fazer uma caminhada. Normalmente, dentro de um quadro depressivo, a pessoa ela não tem muita energia, ela se sente muito cansada, ela só quer ficar na cama, mas sabe, se esforça para pegar um pouco de sol, para sair um pouquinho, para andar, nem que comece caminhando bem pouquinho, vai aumentando aos poucos. Se você já tiver mais forte, se inscreve numa academia de repente, ou dança, fazer alguma coisa que você goste, que movimente o corpo, sabe? Porque você precisa fazer o sangue circular, o cérebro se oxigenar. E para isso é muito importante atividade física. Tem muitas outras coisas ainda disponíveis. Eu gosto muito também de aromaterapia, né? De repente é legal você pesquisar um pouquinho sobre o uso de óleos essenciais para ajudar nos sintomas mesmo, né? De depressão, de tristeza, de angústia, de ansiedade. Na área emocional, terapia é indispensável. Se você não tem condições financeiras, existe o CAPS. Eu acredito que a maioria das cidades tenha, né, o CAPS, que ele é um apoio gratuito, psicológico mesmo, né, para pessoas que passam por problemas emocionais. Sabe, além disso, além da terapia, procura descobrir algo que te dê prazer, algo que você realmente goste de fazer. Para isso é muito bom exercícios manuais, mexer na terra, cuidar de planta. Eu gosto muito estou numa fase assim, gostando muito de arte, né? Pintar, colorir, mexer com tinta. Talvez você goste de ler, de passear. Gente, atingi o espaço, o limite, né, do espaço da minha câmera, então vou terminar esse vídeo gravando aqui pelo celular, mas hoje realmente eu não vou deixar nada me impedir, me parar, porque eu sei que esse vídeo é importante, que ele pode ajudar pessoas. Então, para concluir, como eu estava falando, na questão da alma, né, além da terapia,
Descubra alguma coisa que te dê prazer, um hobby, alguma coisa que você se identifique. E por último, e não menos importante, mas talvez assim o mais importante de tudo, é o espiritual, sabe? Antes de eu buscar ajuda profissional, eu orei muito, mas muito mesmo pela minha cura. Eu não aceitava, eu não me entregava, mesmo sem força, sabe? Eu reagia e depois, durante o meu tratamento, eu continuei também orando muito, buscando muito em Deus a minha cura, o meu bem-estar, a minha saúde. E algo assim que eu não posso deixar de dizer aqui para você é que tudo isso ajuda, mas você precisa ser a pessoa mais interessada para que o tratamento dê certo, para que você tenha resultado e para que você volte a viver de fato. A terapia, ela é uma via de mão dupla. Não adianta só o profissional te passar as ferramentas, te aconselhar, te ouvir e você não se ajudar, você não fazer a sua parte. Então cabe muito, muito a você querer melhorar e se esforçar para isso, né? Fazendo uso de tudo que está disponível, tudo que Deus deixou para gente, para você estabilizar, para você ficar bem. E eu quero também ler um versículo. E eu quero, para fechar esse vídeo, que já ficou bem longo, mas é que realmente é muita coisa para falar em um vídeo só. Eu quero ler para você Salmo 147, verso 3, que diz assim: Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Jesus morreu naquela cruz não apenas para te salvar dos teus pecados, mas para que você tivesse vida e vida em abundância. Então, com certeza, Deus, Jesus é o maior interessado para que você tenha plenitude, para que você tenha paz, para que você desfrute da tua jornada com alegria. Então, se apegue a Ele com fé, com esperança, porque assim como eu saí daquele quadro depressivo, assim como eu já testemunhei aqui, vou deixar nos cards esse vídeo, eu saí daquela situação de síndrome do pânico, eu nunca mais tive desde 2016, graças a Deus. É possível sim você ser curado, você ter uma vida normal de novo. E esse vídeo é para te trazer esperança, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Não deixe de procurar ajuda se você está passando por isso e que você tenha saúde e fique bem logo, em nome de Jesus. Envie esse vídeo para alguém que você acha que pode estar precisando ouvir o que eu compartilhei aqui. Fique na paz.